se aproximando. A primeira pergunta respondida aí por você é a seguinte: pode-se fazer um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? A resposta é sim. Quando o Constituinte se reuniu lá em 86, 87, para definir a Constituição promulgada em 88, jamais ele poderia imaginar que uma excelência togada do Supremo, indicada pelo presidente da República e aprovada pelo Senado Federal, poderia cometer irregularidades e poderia chegar a esse ponto, né? Ou simples desconfiança. E mais, de que um ministro do Supremo, de forma unilateral, de forma monocrática, questionasse um presidente da República na nomeação de ministros e secretários, diretor da Polícia Federal, ou o presidente do Congresso Nacional, ao determinar que se faça isso ou não faça, ou faça aquilo, né? Então, agora, a gente vê que o Senado, que foi organizado exatamente para ficar com essa competência de indicação de representantes ou nas embaixadas, no Supremo Tribunal Federal, nas agências reguladoras, tem um grande papel os senadores, ele pode muito bem julgar um juiz. O que acontece até hoje? Os presidentes do Senado não despacham. A autoridade máxima do Senado Federal não é o presidente, ele é um organizador, um gerenciador de tarefas e de organizar as reuniões. A autoridade máxima é o plenário do Senado Federal. Assim que despachar o presidente do Senado, pode um senador ou um partido político recorrer ao plenário, porque é a maioria. Se o presidente disser sim ou disser não, de qualquer maneira, haverá uma apelação ao plenário do Senado Federal. É isso que tem que fazer o presidente, a não ser requerimentos esdrúxulos, por inépcia, que ele arquiva lá sem colocar em votação e sem levar ao plenário, por se tratar de pessoas não identificadas, enfim. Mas a obrigação é esta, colocar no plenário do Senado Federal. E o que eu digo aos senhores senadores é o seguinte: isso valoriza o Senado Federal, valoriza o senador, que inclusive é mais procurado e mais respeitado pelos ministros do Supremo a partir do momento que analisar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Pois é, né, Ana? E o grande entrave é que, como o Zé muito bem explicou agora, não é um processo só jurídico, né? Em grande parte, um processo político, né? E esse é o grande entrave, né, Ana? É um processo político complicado, no sentido de que nós também ainda estamos adquirindo essa maturidade política, né? Ao longo dos últimos anos aí, que a gente vê que o brasileiro vem querendo entender de uma maneira mais profunda todas as esferas das nossas instituições, né? Cada linha da nossa complexa Constituição. A gente viu recentemente uma coisa até então inédita e que a gente nunca imaginou: o povo sair às ruas gritando aí o nome de um ministro da Economia e pedindo uma reforma fiscal, exatamente para tirar o Brasil aí da UTI fiscal e dar um fôlego maior, pedindo uma reforma nada popular, né? A reforma da Previdência. Aqui nos Estados Unidos, Vitor, alguns juízes federais, eles já passaram por o processo de impeachment ao longo da história americana, e ministros da Suprema Corte americana, apenas um ministro ali no final dos anos 60, um ministro que foi apontado pelo então presidente Lyndon Johnson, ele passaria por um processo de impeachment, acabou renunciando porque ele foi provado que ele tinha ligações com uma família que estava sob investigações por falsidade ideológica e também por lavagem de dinheiro e recursos fiscais. Já pensou se essa moda pega no Brasil, Vitor? Juízes com relacionamentos aí, no mínimo, nada republicanos, com famílias endinheiradas e investigadas? Diga, Fiuza. Esse momento tem que chegar, porque se o Brasil quer continuar se considerando uma democracia, uma instituição não pode pairar de forma absoluta ou até absolutista no exercício das suas funções. Então, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que a instituição não é formada para isso, né? Não é um poder moderador, um poder absolutista, né? É um poder que faz parte de um equilíbrio, e o que nós estamos vendo, né? Isso passou a acontecer
mais na história recente, é que a Suprema Corte tem alguns atos, ou vários, que são altamente controversos e muitos deles até repudiados por juristas renomados. Não seríamos nós aqui, não seria eu, sem nenhuma autoridade para falar sobre isso, né? Quer dizer, nós ouvimos os juristas, aqueles que têm todas as credenciais para avaliar, e eles dizem, não é unânime, mas muitos deles trazem, né, situações em que o STF, integrantes do STF, na sua atual composição, exorbitou das suas funções. E isso precisa ter uma revisão se você acredita que está numa democracia. Senão começa a valer realmente a vontade de cada ministro do STF, e aí isso não seria democrático, né? Eu digo que até pouco tempo atrás falávamos disso, porque você vai, né, procurando, né, onde é que está a regulação, né, onde é que está aí digamos, o tempero do bom funcionamento do STF, no caso, está no Senado, né? E aí nós falávamos, mas a questão do impeachment, e aí parece que a gente falava de uma aberração, né, de algo que não existe na lei, porque a cultura não trazia isso, né? A cultura não, esse instrumento não tem sido usado, não tem sido exercido. E o que eu quero dizer é que não há mal nenhum no Senado Federal em exercer essa função, ao contrário, ele tem a obrigação de exercer. Mesmo que seja, por exemplo, a pauta agora está, né, o pedido que tem um apelo maior e que foi entregue é do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que nem deveria ser, a proposição nem deveria ser essa. A proposição deveria ser o Senado examinar atos que o próprio Senado, a partir do subsídio de autoridades no assunto, está considerando incorretos. Ele vai examinar. E, nesse caso, por exemplo, do pedido apresentado, ele pode ser recusado, não tem problema nenhum. O plenário do Senado vai lá e examina. Por exemplo, a gente tem alguns muito eloquentes, né? Censura de plataformas de rede social, inclusive fora das fronteiras do país, né? Isso aconteceu dentro de um inquérito que também, por sua vez, é muito controverso e criticado até por um integrante do STF. Então, são medidas que, se o Brasil quer ser uma democracia, no mínimo precisam estar passíveis de revisão. Senão, de fato, o poder passa a ser um poder absoluto. Tem, por exemplo, a questão de prisão de um deputado, né? E aí essa prisão foi sustentada na retórica. Usou-se a Lei de Segurança Nacional para pegar um discurso, que é de fato um discurso desclassificado por si, né? Altamente beligerante, cheio de maledicências, e pegaram o conteúdo para sustentar a falta do direito do parlamentar de se expressar dessa maneira, aí contrariando o direito que todo parlamentar tem, a livre expressão tendo que ser revisto pela própria Câmara. Então, isso vai ser discutido lá, né? Coloca cada um desses pontos, né? O que for, eu não sei exatamente quais os pontos que já estão, né, no objeto do pedido de impeachment, mas os que estiverem serão examinados tranquilamente pelo Senado Federal. O Senado pode até decidir não aprovar, reprovar o pedido de impeachment. Isso não será uma desmoralização do instituto do pedido de impeachment. Ao contrário, isso vai desemperrar esse mecanismo que, por uma questão cultural, aí, não foi acionado. E, se for o caso, se houver motivo, e aparentemente há para todos nós, aparentemente para os especialistas também, outros pedidos virão com análises serenas, sóbrias, por parte do Senado, e a democracia brasileira vai ganhar com isso.